O milagre que Mariana nunca esqueceu. Mariana apertava a filha de 4 anos contra o peito enquanto a menina chorava de dor. Era a terceira noite seguida em que Clara acordava gritando, com as mãos nas orelhas, o rostinho vermelho de tanto chorar. Mãe, dói muito. Não aguento mais, implorava a pequena, e o coração de Mariana se partia. O diagnóstico médico havia sido claro: otite aguda, uma infecção severa no ouvido que, se não tratada, poderia levar a complicações sérias, inclusive perda auditiva. Os antibióticos não faziam efeito, e os médicos já falavam em internação para aplicar remédios mais fortes diretamente na veia. Mas Mariana não tinha dinheiro para pagar o tratamento. O marido, desempregado há meses, saía todas as manhãs em busca de trabalho, mas voltava com as mãos vazias e os olhos cheios de vergonha. Naquela madrugada, enquanto embalava Clara no colo, Mariana sentiu um desespero como nunca havia sentido. Meu Deus, o que eu faço? Sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que se lembrou das palavras de sua vizinha, Dona Rosa, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça. Minha filha, quando a gente não tem mais jeito, é na casa do Senhor que a gente encontra socorro, dissera ela certa vez, enquanto entregava um prato de comida para a família de Mariana. Lá, Deus ouve e age. Você deveria ir. No domingo seguinte, apesar da vergonha de não ter roupas boas para usar, Mariana vestiu Clara com o único vestido limpo que tinha e cobriu a cabeça da menina com um lenço, como via as mulheres da congregação cristã no Brasil fazerem. O templo era simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, e no fundo, uma mesa coberta com um pano branco, onde mais tarde seria servida a Santa Ceia. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com respeito. Alguns homens usavam ternos escuros, outros, camisas sociais com gravata. As mulheres, todas com vestidos modestos e cabelos cobertos, falavam baixo, como se cada palavra fosse uma oração. Mariana sentou-se num canto, com Clara no colo, temendo ser julgada. Mas ninguém a olhou com desdém. Uma irmã de rosto bondoso aproximou-se e perguntou em voz baixa: é a primeira vez aqui, minha irmã? Mariana assentiu, envergonhada. Deus te abençoe por vir, disse a mulher, sorrindo. Se precisar de algo, é só chamar. O culto começou com hinos cantados à capela, vozes unidas em harmonia, sem instrumentos, apenas corações. Mariana não conhecia as letras, mas o som a envolveu como um abraço. Quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, começou a ler a Bíblia, ela sentiu uma paz que não entendia. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leu ele, e Mariana sentiu aquelas palavras como se fossem só para ela. Na hora dos testemunhos, irmãos e irmãs levantaram-se, um a um, para contar como Deus havia operado em suas vidas. Um homem falou de um tumor que desapareceu após a oração. Uma senhora contou como encontrou trabalho quando já não havia esperança. Mariana ouviu tudo com os olhos cheios d'água, apertando Clara contra si. Quando o ancião perguntou se havia alguém com um pedido especial de oração, ela hesitou. Mas então, como se uma força a empurrasse, levantou-se, trêmula. Eu sou nova aqui, começou, a voz falhando. Minha filha está com uma otite muito forte. Os médicos dizem que pode ficar surda. Eu não tenho dinheiro para o tratamento, e eu não sei mais o que fazer. Sua voz quebrou. Clara, mesmo com dor, olhou para ela com olhos arregalados. O ancião fez um gesto para que ela se aproximasse. Venha, minha irmã. Deus ouve os que clamam a ele. Mariana avançou, com Clara nos braços, e o ancião impôs as mãos sobre a cabeça da menina. Pai Celestial, começou a orar, com uma voz firme mas cheia de compaixão, olha para esta criança, que é tua. Tu conheces a dor dela, conheces o desespero desta mãe. Senhor, estende a tua mão e cura esta enfermidade, como só tu sabes fazer. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos ao redor repetiram o amém, e Mariana sentiu algo estranho, era como se uma corrente de calor percorresse seu corpo, saindo das mãos do ancião e envolvendo Clara. A menina, que até então se contorcia de dor, ficou quieta. Seus olhos, antes cheios de lágrimas, abriram-se grandes, como se visse algo que Mariana não via. Quando chegaram em casa naquela noite, Clara dormiu pela primeira vez sem chorar.
Mariana, exausta, deitou-se ao lado dela, rezando baixinho: Senhor, se é da tua vontade, cura minha filha. Na manhã seguinte, Clara acordou e, em vez de chorar, sentiu-se na orelha e disse, espantada: Mãe, não dói mais. Mariana não acreditou. Tocou levemente a orelha da filha, que não recuou. Clara, você está bem? Perguntou, incrédula. A menina assentiu, sorrindo. Não dói, mãe. Não dói mais. Mariana correu com ela de volta ao posto de saúde. O médico, o mesmo que havia receitado os antibióticos, examinou Clara e franziu a testa. Isso não é possível, murmurou. A infecção desapareceu. Não há mais nenhum sinal de otite. Mariana chorou ali mesmo, no consultório. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de gratidão a um Deus que ela mal conhecia, mas que havia ouvido seu clamor. No domingo seguinte, Mariana voltou à congregação cristã no Brasil, desta vez com o coração cheio de alegria. Quando chegou a hora dos testemunhos, levantou-se sem medo. Irmãos, começou, a voz firme, eu vim aqui semana passada desesperada. Minha filha estava doente, e eu não tinha solução. Mas Deus, em sua misericórdia, curou ela através das orações desta igreja. Hoje, eu e minha família queremos servir a Deus, porque Ele nos mostrou que, quando tudo parece perdido, Ele está lá. O ancião sorriu, os olhos brilhando. Isso é o poder da fé, minha irmã. Deus não olha para nossas roupas, nosso dinheiro ou nossa posição. Ele olha para o coração que busca Ele em verdade. Mariana e seu marido foram batizados nas águas algumas semanas depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando ela emergiu da água, sentiu que não era apenas a Clara que havia sido curada, seu coração, antes tão pesado, agora estava leve. Aprendeu que, na congregação cristã no Brasil, não havia espaço para ostentação ou vaidade, mas sim para uma fé pura, onde Deus age quando seu povo ora com sinceridade. Anos depois, sempre que alguém lhe perguntava como havia conhecido a Deus, Mariana sorria e dizia: foi quando minha filha sarou de uma dor que nenhum médico podia curar. Foi quando aprendi que, nas mãos de Deus, não há impossíveis. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos que oravam com fervor, Mariana encontrou não só a cura para Clara, mas um lar espiritual onde a fé era viva, e os milagres, reais. A vida de Mariana e Clara mudou completamente depois daquele dia. Clara, que antes mal conseguia andar sem sentir pontadas de dor, agora corria pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças durante os cultos. Os médicos, surpresos, não encontravam mais nenhum sinal da doença que tanto afligira. É inexplicável, diziam, mas Mariana sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. Com o tempo, Clara cresceu forte e saudável, e Mariana se tornou uma das irmãs mais dedicadas da congregação. Sempre que podia, ela compartilhava seu testemunho, não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem viveu algo sobrenatural. Eu não tinha nada a oferecer a Deus, só minha dor e minha filha doente, ela dizia. Mas Ele não olha para o que a gente tem, e sim para o coração que busca Ele. Um dia, uma jovem mãe chamada Raquel chegou à igreja com o filho nos braços. O menino, Lucas, tinha apenas 3 anos e sofria de convulsões frequentes. Os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer. Quando Raquel ouviu o testemunho de Mariana, seus olhos se encheram de lágrimas. Irmã, será que Deus pode curar meu filho também? Perguntou, com a voz trêmula. Mariana a abraçou e disse: se Deus curou a minha Clara, pode curar o Lucas. Vamos orar juntos. Naquela mesma noite, durante o culto, os irmãos se uniram em oração pelo pequeno. Não havia gritos, nem espetáculo, apenas fé sincera e corações quebrantados diante de Deus. Dias depois, Raquel voltou à igreja com o rosto iluminado. Irmãos, Lucas não teve mais nenhuma convulsão, anunciou, segurando o filho que agora brincava tranquilamente no chão. Mas um milagre tinha acontecido, e a fé daqueles que estavam presentes se fortaleceu ainda mais. Anos se passaram, e a história de Clara e Lucas se tornou um marco naquela congregação. Muitos que chegavam com dúvidas, saíam com a certeza de que Deus ainda operava milagres nos dias de hoje. Não por meio de homens famosos ou rituais complicados, mas através de um povo simples, que acreditava no poder da oração e na fidelidade de Deus. Mariana, agora uma mulher de cabelos grisalhos, ainda frequentava os cultos com a mesma devoção.
Sempre que via um novo irmão chegando com o coração pesado, ela se aproximava e, com um sorriso sereno, dizia: Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda transforma. Basta crer. E assim, entre hinos cantados à capela, testemunhos sinceros e mãos unidas em oração, a congregação cristã no Brasil continuava sendo um lugar onde a fé se tornava realidade, e onde Deus, em sua infinita bondade, mostrava que, para ele, não há limites. Numa tarde quente de outubro, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando mais do que os próprios pés. Seus olhos estavam fundos, as roupas amassadas, e no rosto, a marca de noites sem sono. Havia meses que ele lutava contra uma dependência que o consumia por dentro, uma batalha que já havia roubado sua paz, seu emprego e quase sua família. Quando entrou pela porta da congregação, foi como se um peso invisível o empurrasse para baixo, como se ele não merecesse nem mesmo estar ali. Sentou-se no último banco, de cabeça baixa, tentando se esconder entre os irmãos. Foi então que Mariana, com seu passo tranquilo e olhares sempre atentos, ouviu. Não precisou de palavras para entender aquele sofrimento, ela já tinha visto aquele mesmo desespero em muitos outros, e em si mesma, anos atrás. Aproximou-se devagar e sentou-se ao seu lado, sem pressa. O culto já havia começado, e os hinos enchiam o salão com uma melodia que parecia abraçar a alma. Filho, você veio ao lugar certo, sussurrou ela, colocando uma mão enrugada, mas firme, sobre o ombro dele. Lucas não respondeu, mas uma lágrima escorreu por seu rosto, caindo sobre as páginas da Bíblia que segurava sem força. Naquele dia, o pastor falava sobre a misericórdia de Deus, sobre como ele não desiste de ninguém, não importa quão longe tenham ido. O Senhor não olha para o nosso passado sujo, mas para o coração que se humilha diante dele, disse o servo de Deus, com uma voz que parecia ecoar direto no peito de Lucas. Foi como se cada palavra fosse só para ele. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se levantaram, e mãos se estenderam em direção ao céu. Mariana segurou a mão de Lucas com firmeza e orou em voz baixa, mas cheia de fé: Senhor, este filho teu está aqui, quebrantado, mas não derrotado. Tu que libertaste a mim, liberta ele também. Dá-lhe forças para crer que contigo, tudo é possível. E então, algo começou a acontecer. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz que Lucas não sentia há anos. Uma certeza que nasceu dentro dele, como uma pequena chama acesa no escuro. Quando os irmãos começaram a cantar Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, ele não conseguiu segurar o choro. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma corrente invisível se rompesse. Naquele momento, ele não sabia explicar, mas sentia: Deus o havia visto. E não o havia rejeitado. Nos dias que se seguiram, Lucas voltou. Não uma, nem duas, mas todas as vezes que as portas da igreja se abriam. Os irmãos o acolheram sem julgamentos, com abraços sinceros e palavras de encorajamento. Alguns já haviam passado por lutas semelhantes e entendiam a batalha que ele enfrentava. O pastor o chamou para conversar em particular, não para repreendê-lo, mas para mostrar que a vitória era possível. Deus não tira a prova, mas ele te dá força para vencê-la, disse o servo, enquanto folheava a Bíblia e mostrava passagens de homens que, como Lucas, haviam sido restaurados. Não foi fácil. Houve noites em que a tentação bateu à porta, e Lucas, com as mãos trêmulas, ligava para um irmão da igreja só para ouvir uma voz amiga dizer: Firmeza, irmão. Deus está contigo. E estava. Pouco a pouco, a escuridão que o dominava foi perdendo força. Ele começou a sorrir de novo, a olhar nos olhos das pessoas, a ajudar outros que chegavam com o mesmo desespero que um dia foi seu. Um ano depois, numa noite de culto, Lucas subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Sua voz tremia, mas suas palavras eram firmes. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Mas Deus, através desta igreja, me mostrou que Ele é maior que qualquer cadeia. Hoje, eu não sou mais escravo. Sou livre. O salão explodiu em glórias a Deus, e muitos choravam, não só por Lucas, mas porque ali, mais uma vez, viam a prova de que Deus não havia mudado. Mariana, sentada na primeira fileira, sorria com os olhos brilhantes. Ela já tinha visto aquele milagre antes em sua própria vida, na vida de tantos outros. E sabia que não seria o último. Porque na congregação cristã no Brasil, enquanto houvesse fé, enquanto houvesse irmãos dispostos a estender a mão, Deus continuaria operando. Não com alarde, não com espetáculo,
mas com a mesma simplicidade poderosa que transformou água em vinho, cegos em videntes e pecadores em filhos. E assim, entre as paredes daquele templo humilde, a história se repetia, vidas quebradas sendo restauradas, corações feridos sendo sarados, e um Deus fiel provando, mais uma vez, que para ele, não há caso perdido. Basta crer. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos se despediam com apertos de mão e abraços sinceros, um casal chegou ao templo com o peso do mundo nos ombros. Era João e Ana, que há meses lutavam contra uma doença que os médicos haviam declarado sem cura. As contas do hospital se acumulavam, as noites eram de choro, e a esperança, quase extinta. Mas uma irmã da igreja, que os conhecia desde crianças, havia insistido: venham hoje. Deus tem algo para vocês. Eles entraram com receio, sentindo-se até mesmo indignos de pedir mais um milagre. Mas ao verem Lucas, agora de pé, abraçando os irmãos, algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez isso por ele. Ana sussurrou, segurando a mão do marido. O culto já havia terminado, mas alguns irmãos ainda permaneciam em oração. Um ancião, de voz calma e olhos cheios de paz, se aproximou. Filhos, o Senhor não se cansa de ouvir seus filhos. Vamos orar? Não houve palavras bonitas, nem promessas vazias. Apenas uma oração simples, cheia de fé, enquanto as mãos dos irmãos se uniam sobre eles. E então, algo aconteceu. João sentiu, pela primeira vez em meses, uma dor diferente, não a dor da doença, mas uma espécie de calor que se espalhava por seu corpo, como se algo dentro dele estivesse sendo renovado. Ana, que há semanas não conseguia dormir sem lágrimas, sentiu uma paz tão profunda que as palavras não davam conta. Quando abriram os olhos, o ancião sorria. Deus ouviu. Agora, confiem. Nos dias que seguiram, os exames começaram a surpreender os médicos. Primeiro, a melhora nos índices. Depois, a remissão parcial. Até que, em uma consulta que deveria ser apenas mais uma, o médico balançou a cabeça, incrédulo: não há mais sinais da doença. É como se nunca tivesse existido. João e Ana voltaram à igreja não como suplicantes, mas como testemunhas. E ali, entre os mesmos bancos onde antes sentaram com medo, agora se ajoelhavam com gratidão. Porque na congregação, eles tinham aprendido: Deus não escolhe os perfeitos, mas se agrada daqueles que, mesmo com dúvidas, se aproximam dele. E assim, como Lucas, como Mariana, como tantos outros cujas histórias só o céu conhece por completo, eles se tornaram mais uma prova de que, onde há fé, Deus age. Não com barulho, não com ostentação, mas com a mesma mão poderosa que acalma tempestades e ressuscita sonhos. Porque na CCB, o milagre não é exceção, é a regra. E a cada culto, a cada oração, a história se repete: vidas mudadas, corações transformados, e um Deus que, silenciosamente, continua escrevendo seu amor nas páginas daqueles que creem. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim com os últimos acordes do hino A Deus é Fiel, um casal que havia chegado pela primeira vez à igreja permanecia sentado nos fundos, de mãos dadas, mas com os olhos cheios de lágrimas que não conseguiam esconder. Era João e Ana, que há meses viviam um pesadelo que parecia não ter fim. João, um homem forte que sempre havia sido o arrimo da família, agora mal conseguia se levantar da cama. Uma doença degenerativa o deixara fraco, com dores que nem os remédios mais fortes conseguiam aliviar. Os médicos haviam sido claros: não havia cura, só paliação. Ana, por sua vez, via o marido se apagar aos poucos e sentia o próprio coração se partir. As noites eram de choro, as manhãs de desespero. Até que uma vizinha, que frequentava a CCB, os convidou: venham só uma vez. Não custa nada orar. Eles vieram sem esperança, só para não magoar a boa intenção da mulher. Mas quando o pastor começou a falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro deles mexeu. Não era um sermão bonito, nem palavras vazias, era a voz de quem já tinha visto o impossível acontecer. E quando o apelo foi feito, Ana, tremendo, puxou João pelo braço: vamos lá na frente. Só hoje. Só por nós. João, com dificuldade, se apoiou nela e nos irmãos que vieram ajudá-lo. Quando chegaram ao altar, não conseguiram nem falar. Só choraram. E foi ali, entre lágrimas e gemidos que só Deus entendia, que o pastor impôs as mãos sobre João e orou com uma autoridade que não vinha dele, mas do Espírito que o guiava. Não houve gritos, nem espetáculo.
só uma paz que encheu o lugar, como se o próprio céu tivesse se inclinado para ouvir. Naquela noite, João dormiu sem dor pela primeira vez em meses. Ana acordou no meio da madrugada, assustada, achando que era mais um sonho. Mas não, João estava deitado ao seu lado, respirando tranquilo, o rosto sereno. No dia seguinte, ele se levantou sozinho. Fraco ainda, mas de pé. Uma semana depois, estava de volta ao trabalho, como se a doença tivesse recuado diante de algo maior. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora onde antes só havia piora. E João e Ana? Eles voltaram à igreja não como visitantes, mas como filhos. Porque ali, entre aquelas paredes simples, eles tinham encontrado não só a cura para o corpo, mas a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. E assim, como tantos outros, eles se juntaram ao coro daqueles que podem dizer: eu vi. Eu vivi. Deus é real. Porque na CCB, os milagres não são contados só nos púlpitos, eles andam pelos corredores, sentam nos bancos, choram e sorriem nos altares. Eles têm nome, têm rosto, têm história. E a história de João e Ana é só mais uma página desse livro que nunca para de ser escrito. Porque onde há um coração sincero e uma igreja que ora, Deus não fica em silêncio. Ele age. Sempre. O milagre completo. Os meses seguintes foram de assombro. Os médicos, antes céticos, agora balançavam a cabeça diante dos exames. O tumor de Ana havia desaparecido. Não havia explicação científica, apenas a marca inegável de algo sobrenatural. João, que antes arrastava os pés com desespero, agora caminhava com a filha pela mão, ouvindo seu riso ecoar pelos mesmos corredores do hospital que um dia parecia um labirinto sem saída. Naquela manhã de domingo, quando Ana, agora com os cabelos crescendo novamente, subiu ao púlpito para testemunhar, não houve olho seco. Ela segurou o microfone com mãos pequenas, mas firmes, e disse: eu pensei que Deus tinha esquecido de mim. Mas ele só estava preparando algo maior. E então, com a voz trêmula de emoção, cantou o hino que sua mãe lhe ensinou nos dias mais escuros: Deus é fiel, ele não falha. A reflexão que fica. Às vezes, a oração não muda a situação imediatamente, mas muda quem ora. João e Ana aprenderam que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de segurar a mão de Deus mesmo quando o caminho escurece. O milagre deles não foi apenas a cura, foi a descoberta de que, no silêncio aparente, Deus estava tecendo uma história de redenção. Porque Ele não responde sempre como queremos, mas sempre responde. A lição. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para agir, Ele usa corações quebrantados e igrejas que não desistem. O verdadeiro milagre não está só no final feliz, mas na transformação que acontece enquanto esperamos. João e Ana entraram na igreja como estranhos e saíram como herdeiros de uma promessa, onde a fé, até o impossível se curva. E assim, a história deles virou semente. Porque milagres não são para serem guardados, são para serem vividos e compartilhados, até que o último coração duvidoso possa dizer, como Ana: eu vi. Eu vivi. E agora, eu creio.